Bom, então vamos dar andamento aqui ao programa do Smart. Eu vou chamar ao nosso próximo painel Estratégias de Sucesso na Jornada do Cliente. Ele teve a curadoria e será mediado por Rodrigo Tavares, que é Senior VP de CX da Recarga Pay. Por favor, Rodrigo. Pode chamar os demais. Muito bem, pessoal. Bom dia. Tá muito fraco. Bom dia. Agora sim, estamos começando um dos maiores eventos de experiência do cliente, relacionamento, né, com o cliente no Brasil. Tem que começar com energia, né? Com vitalidade total. E depois aqui dessa abertura aqui, né, com a Paulinha e com o Tomás aqui, né? Foi muito legal. Até assim, antes até de chamar aqui nossos convidados aqui, né? O Tomás falou de redes neurais. Pô, eu estudei redes neurais na faculdade, né? No século passado já, faz tempo já. O negócio já vem desde muita longa data, né? E eu estava vendo até agora aqui no LinkedIn, que até repostei no meu perfil, uma matéria da Harvard Business Review dizendo 3 características, preciso pegar a cola aqui, que a inteligência artificial jamais vai superar do ser humano. Olha só, eu sou entusiasta da raça humana, tá? Bastante. As 3 são curiosidade, humildade e inteligência emocional. Eu acredito muito nisso, mas como eu comentei no LinkedIn, né, que depois quem quiser ver, o maior inimigo nosso chama-se comodismo e zona de conforto. Se a gente se acomodar, a coisa não vai para frente, né? Muito bem, então vou chamar aqui, sem mais delongas, os nossos 3 ilustres convidados aqui para esse painel. Então, primeiro, eu vou chamar de uma maneira muito próxima, porque são todos aí pessoas queridas e próximas. Vou chamar primeiro a Georgia Mercadante. Por favor, Georgia, uma salva de palmas para ela. E a gente está com um desafio de tempo aqui, né? A produção já falou, Rodrigo, tenta acelerar, vamos lá. A próxima convidada, Georgia, por favor, fica à vontade para tomar assento. Cadê a Jaque do BTG? Por favor, fica à vontade. Enquanto a Jaque também aqui vem chegando no palco aqui pelo outro lado, eu chamo também um grande amigo, Celso Tonê. Celso, por gentileza, uma salva de palmas para o Celso. Então, enquanto eles estão aqui já tomando assento, eu vou aqui abrir para eles, aqui a gente vai ter que fazer aqui um exercício de microfones. Deixar um aqui entre a Jaque e o Celso. Bem-vindos. Tudo bom? Tudo ótimo. Celso, já nos vimos logo cedo, mas a gente se cumprimenta de novo, né? Eu vou dividir aqui, Jorge, esse microfone um pouco com você, e aí a Jaque e o Celso utilizam aquele lá. Até antes de eu sentar aqui, né, a gente vai falar sobre estratégias, né, de sucesso, jornada do cliente, né, enfim, eu vou aqui dar uma primeira... Deixa eles darem uma saudação primeiro, depois eu faço aqui, que eu estou já acelerado demais aqui. Vou passar aqui para a Georgia dar aqui primeiro um bom dia, uma saudação a todos. Georgia, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Bom, é um prazer, agradeço o convite, né? É muito interessante estar aqui, depois de um tempo, voltar ao palco para poder compartilhar um pouquinho da experiência. Eu acho que eu conheço já muita gente, porque parece que não, né? Eu estou bem pra caramba fisicamente, mas tem muito tempo de jornada, né? Tem muito tempo de trajetória, então... Começamos com 12, como disse a Jaque aqui. Então, isso faz com que a gente conheça aí muita gente no mercado. Eu já estive em diversas empresas, tanto em empresas grandes, corporativas, mas também em startups. Acabei indo para o mundo das startups. E, enfim, então, espero poder contribuir com a minha experiência. Tá bom? Bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal. Bom, eu tenho 25 anos de mercado financeiro. Então, como a Georgia, comecei com 12, tá? É só fazer a conta, é simples. Eu estou no BTG, mas fiquei 18 anos no Itaú. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Miriam, muito obrigado pelo convite. Eu não vou ficar falando muito de idade, né? Os cabelos brancos já entregam um pouco, né? São 30 anos já trabalhando em consultoria, passando depois
para o segmento mais especificamente de relacionamento com o cliente, e praticamente todos esses anos muito focado na indústria de telecom. Na Claro já são 15 anos como diretor de experiência do cliente lá. Muito bem. E hoje eu já tenho a honra de estar minha filha, né, sucessora aqui, acompanhando o primeiro evento corporativo dela, está aqui. Muito bom, assim, obrigado pela apresentação de todos. Eu não vou ficar falando muito de tempo, né, corporativo, de idade, essas coisas, mas a dica, né, que eu me formei na faculdade e não tinha internet. Enfim, é possível, gente, é possível estudar sem internet. Até a graduação, se formar, tal, foi possível. Mas, enfim, obrigado a todos por estarem aqui, vai ser muito rico aí, com certeza. Vou só aqui fazer uma breve introdução, depois eu vou fazer a primeira rodada com eles. Pessoal, a gente fala de sucesso na jornada do cliente, estratégia, acho que é importante a gente entender o papel do sucesso, né, dentro dessa história de jornada do cliente. Então, na verdade, gente, eu gosto de falar que sucesso do cliente, ou customer success, como vocês queiram chamar, né, ele deveria ser a nossa obsessão diária. A gente deveria trabalhar incansavelmente para entregar sucesso para o nosso cliente. E, naturalmente, o sucesso é o final da jornada, né? O cliente tem uma necessidade, ele vai buscar a gente aqui para resolver uma necessidade que ele tem, vai ser uma jornada para isso, que ele quer atingir sucesso no que ele quer. E, naturalmente, cabe a nós construir uma jornada que tenha ali recheadas de experiências que sejam marcantes e sejam relevantes para esse cliente. Então, só para dar esse contexto geral, eu vou começar a primeira rodada, já vou sentar aqui, né, que já fiz aqui a abertura, os nossos os astros aqui estão do meu lado. E essa primeira rodada eu queria, então, perguntar para cada um de vocês, então, o que é, né, uma estratégia de sucesso do cliente, para o cliente de vocês, né? Nós temos 3 aqui contextos. Temos aqui temos Claro, a gente tem BTG, a gente tem aqui 1, 2, 3 milhas, enfim, nesse contexto, e eu Recarga Pay, né, também vou dar meus pitacos. Além de Recarga Pay, também faço parte do time do WCS, que é apoiador institucional aqui, um dos do evento. O que é para cada um de vocês? Eu vou começar com o Celso, que a gente combinou, o Celso que falou, não, começa aí já, que a gente combinou, fez um esquenta antes, porque o Celso, há não muito tempo, ele fez um post bacana, que ele provocou um pouco isso. Então, assim, gente, não é falta de cavalheirismo, é combinado, tá? Entre todos nós aqui. Então, Celso, por gentileza, sucesso ou estratégia de sucesso para o teu cliente? Fala um pouco disso. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, experiência do cliente tem que ser simples, porque a primeira coisa que a gente tem que ter em mente na estratégia é atender a expectativa do cliente, é resolver o problema dele, né? Então, isso é um dos pontos que a gente coloca muito lá na Claro, né? Resolutividade, resolver o problema do cliente. Mas trazendo para o contexto, né, das estratégias. Hoje em dia, a gente fala muito de experiência do cliente, de Customer Experience. O que é isso na prática mesmo, né? Então, a gente tem N indicadores de medição, a gente mede NPS, TNPS, e se depara com um mar de informações que precisam ser tangibilizados em ação. Então, a estratégia focada no cliente não é somente saber se ele está feliz ou não, satisfeito ou não. A gente tem que conseguir, no nosso dia a dia, tangibilizar isso em ações. E aí começam os desafios da nossa estratégia, porque, normalmente, as nossas empresas estão pautadas em estratégias operacionais das suas grandes áreas, e uma área não fala com a outra, que é o que eu até fiz a provocação nesse post que o Rodrigo comentou, né? Como é que a gente horizontaliza as nossas empresas? Como é que a gente sai de uma visão vertical, onde normalmente a gente entrega os melhores resultados, mas a gente passa a ter uma visão horizontal, onde o nosso cliente passa a ter a melhor percepção. Porque de nada adianta a gente focar muito nos resultados operacionais e ser benchmark operacional no mercado, se a gente não consegue entregar a melhor experiência para o nosso cliente. E esse post eu me inspirei muito no meu dia a dia dentro da Claro, porque se a gente olha os nossos indicadores operacionais, nós somos referência de mercado, nós somos líderes de mercado. A concorrência está junto, está ali competindo, mas a gente tem uma referência operacional muito boa.
e a gente sofre na experiência do cliente. O cliente não dá uma nota boa para a gente. Eu não vou nem perguntar se quem é cliente claro aqui, para não ter problema depois. Né? Então, a Jaque eu não vou nem falar, porque outro dia a gente estava num evento fora do país, inclusive tive que eu resolver o problema dela lá, né, por conta disso. Mas, enfim, a experiência do cliente é isso. Né? De nada adianta a gente se preocupar muito com excelentes resultados operacionais se o cliente não percebe isso, se ele não tem o básico do básico atendido. Então, a gente tem que fazer menos na nossa visão operacional e muito mais na visão horizontal, que enxerga a experiência do cliente ao longo de todas as suas jornadas. Esse é o grande desafio que a gente vem fazendo. Tem uma regra, tem uma receita de bolo? Acho que não, né? Porque OpenAI vai ajudar? Não sei. Né? Eu acho que a gente tem um grande desafio ainda a ser garimpado no nosso dia a dia como empresa. Não, com certeza, Celso. Assim, você trouxe já aí 2 elementos na tua fala, né, no que diz respeito ao sucesso, né, na sua visão, na tua realidade, que são 2 elementos que, para mim, fazem parte de um negócio que eu falo em evento, eu falo em aula, eu prego o evangelho disso, que é a pirâmide da experiência do cliente. Né? E a base da pirâmide é resolutividade. Tudo começa resolvendo o que a pessoa precisa. Tudo começa nisso. Não começa mandando caixinha de bombom para as pessoas, nem bilhetinho escrito à mão. Começa resolvendo o problema da pessoa. E depois, simplicidade. A dimensão de redução de esforço, aliás, para mim, é uma das que tem ganho uma relevância absurda. Né? Tirar o esforço do cliente. Então, 2 pontos que eu peguei. Jaque, e aí? Fala um pouquinho. Eu ia falar disso, comenta de esforço. Aí. Eu acho que o principal é a gente reduzir o esforço que o cliente tem na jornada. E nós, aqui, como CX, a gente tem a missão de reduzir o esforço e alimentar a empresa com questões da jornada. Então, acho que o Celso falou muito bem. Como é que a gente tira só isso do Customer Experience, fala ali da central, mas como é que a gente leva isso para outras dimensões da empresa? Né? Como é que a nossa estrutura de atendimento, né, para quem aqui é profissional de atendimento, serve de alimentação, retroalimentação constante para as outras áreas da empresa. E não é simples. Né? A gente tem 1 milhão de métricas, eu acho que de todas as áreas que a gente tem, o atendimento é uma das áreas que mais tem indicador. Né? Quem aqui é do atendimento sabe. A gente mede tudo, a gente mede tempo de silêncio, tempo de espera, tempo de atendimento, a gente mede SLA de tudo, mas, mesmo assim, a gente ainda tem desafios de jornada. Né? No caso do setor financeiro, acho que o de telefonia tanto, aqui a Jorge vai falar da 123 milhas, a gente tem um desafio de segurança que é imenso. Né? Então, tem 1 milhão de coisas que eu não consigo fazer para o cliente. Quem tem, aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem conta em banco, gente? Todo mundo. Quem tem experiência positiva na hora de fazer um Pix com a biometria? Você fica tirando assim? Certo? Ou você autentica? É uma questão de jornada de segurança, que não é simples de fazer. E aí a gente tem problema de biometria, porque o cliente está no escuro, a luz está ruim, o cara quer fazer o Pix na hora. Cartão de crédito tem problema, você vai lá, não autoriza uma compra justamente quando você está no mercado. Então, são jornadas de segurança que impedem, muitas vezes, um banco, né, falando da minha especialidade aqui, de ter uma jornada sem esforço. E são 25 anos que eu estou nesse mercado, e são 25 anos tentando reduzir o esforço. Né? Então, eu acho que, enfim, a jornada do cliente ela tem, sim, que ser sem esforço. A gente tem que estar atento o tempo todo a feedback. Então, feedback de cliente é um negócio que a gente tem que levar a sério. É muito poderoso, é muito precioso. E ele não pode ser, muito rápido aqui, só baseado em grandes números, tá, gente? Eu sou uma entusiasta do small data. Eu acredito muito em Big Data, mas eu sou uma entusiasta do Small Data. Tem um livro do Martin Lindstrom, que ele fala do poder do Small Data, que é você entender cada um dos seus clientes e não transformar tudo isso num grande apanhado de números e clusterizar, porque você não vai ter uma jornada e uma experiência feliz. E o que a gente vê com grandes empresas é pegando tudo, transformando num grande bololô de números e tentando fazer jornada de forma homogênea. E isso não funciona. Não, já que você tocou, acho que reforçando a história do esforço, né? E você tocou num outro ponto interessante, né, com o teu exemplo da biometria facial, etc., que é a gente se depara com desafios de segurança hoje muito fortes na experiência, e uma boa experiência ao cliente, pessoal, tem que ser segura também.
né? Ela tem que garantir segurança para o ecossistema, né? Para nós, né? Para os fornecedores e também para o cliente, né? E a gente tem que, inclusive, tornar, além disso, fácil, mas estar junto com o cliente nesse momento. Porque, assim, esforço baixo, gente, não é simplesmente fazer rápido, tá? Esforço, o conceito, esforço baixo é fazer em uma tentativa. É isso. Ainda que essa tentativa demore um processo de, sei lá, longo, de um cadastro que é importante, mas você está lá com o cliente, ajudando que ele faça aquilo com segurança, né, para ele não errar. Se ele fizer uma vez, isso é o conceito de esforço baixo. Não é só fazer rápido. Muitas vezes, no caso do Pix, é fazer bem rápido, até porque nós temos um cidadão chamado Banco Central, que nos cobra até 10 segundos para a gente fazer o Pix, e se a gente não faz em 10 segundos, a gente leva ali um cartãozinho amarelo, que nem futebol. Ó. Não fez. E quando acumula cartão amarelo, pode levar cartão vermelho também. Né? Você quer falar uma coisa, Celso? Não? Você pode seguir? Né? E outro ponto, antes de passar aqui para a Georgia, que são os números e métricas, né? Que adorei o que você trouxe. Né? A gente não vai ficar com esse bando de informações ou bando de dados, a gente tem que entender muito bem a nossa estratégia de CX e, em cada contexto de nós aqui, de cada um de vocês, como que isso se traduz nos indicadores corretos. Né? Como é que eu meço a minha experiência? Não adianta, não, eu vou lá falar com a Jaque, com a Jorge e com o Celso, não, que indicador você usa? Copia e cola, a gente adora fazer isso, né? Ah, passa aí qual que você usa aí, a gente adora atalho, né? Eu acabei de falar que não pode ser comodista, né, gente? A gente tem que entender a estratégia e o sucesso que o nosso cliente precisa e como é que a gente mede isso no nosso contexto. Conhece a metodologia e aplica no nosso contexto. E antes de passar para a Jorge aqui, vou deixar uma frase que eu ando falando bastante nos eventos, nesse ano de 2023, eu amo o NPS, eu adoro o NPS, mas existe vida fora do NPS, tá, gente? Não tem só essa métrica, não, tá? Tem outras que a gente tem que consolidar e trabalhar. É um conjunto certo de métricas para ajudar a gente a entender o problema. E outra coisa, a gente não gerencia indicador, a gente gerencia o problema, tendo os melhores indicadores para entender o que está passando. Vamos lá, Jorge, e do seu lado aí, né? Você está num business, que eu vou te passar um microfone aqui, muito bacana, né, que mexe com sonho, com viagem, com realização. E aí? E o sucesso na jornada do cliente? Qual que é a tua estratégia aí? Gente, a gente tem desafio, todas as empresas, né, têm desafios imensos, né, cada qual no seu business aí. Mas no caso do turismo, pega tudo e triplica, porque nem São Pedro ajuda. Né? É impressionante, porque mudou o tempo, a central bomba. A Infraero resolveu fazer uma auditoria em Fernando de Noronha, fecha o aeroporto. Você faz o quê? Então, as coisas assim, são muitas variáveis, é bem complicado fazer gestão, até porque são muitos interlocutores, muitas empresas, é uma cadeia de serviço complexa né, intensa. Então, é bem interessante. E, de verdade, não tem uma ligação, um contato em nenhum canal, seja digital, voz, enfim, que não tenha emoção envolvida, porque ou as pessoas estão indo viajar de férias ou elas estão indo viajar a trabalho. As duas coisas geram muita atenção, né? E geram expectativa. Então, são conversas absolutamente emocionais, né? Então, é um baita desafio, vou te contar. Eu não tinha muito contato com São Pedro, mas tenho falado bastante com ele ultimamente para ele dar uma força aí, mas é assim. Agora, o que eu particularmente penso, em termos de cliente, né, em jornada de cliente, você sabe, eu sou judia, né? E eu sou judia daquela que tem a lojinha na família, aquela coisa que todo mundo aqui já ouviu 350 mil piadas a respeito, né? Eu fui criada num universo que cliente na lojinha é bom pra caramba. É bom pra caramba, assim. Que legal que o cliente entrou na loja, que legal que eu tenho essa oportunidade, porque se ele não entrasse, eu não ia poder nem falar com ele. E aqui, a gente, muito tempo da minha vida profissional, eu percebi que eu trabalhei para evitar que o cliente aparecesse. Quando não se trata de fazer o cliente não aparecer, se trata de fazer com que ele apareça para as melhores oportunidades, né? Então, eu acho que essa é uma mudança de mindset importante, sabe, que a gente precisa fazer em termos de cliente. Ele é querido, ele é necessário, a gente quer que ele esteja próximo. E aí, às vezes, eu escuto, não, a central existe para não existir, né? O seu trabalho e o da sua equipe é para vocês não existirem mais. Eu falo, não. Aqui precisa mudar o mindset, porque vai continuar existindo, mas de outra maneira, e tentando criar novas oportunidades. Então, é um outro jeito de ver. E aquela máxima que existe, né, faça para você, né, para o outro, que você gostaria que fizesse para você, isso é bullshit, gente. Desculpa o termo, mas isso é uma grande bobagem.
Porque o que a gente deveria fazer para o outro é o que ele espera que a gente fizesse por ele. Porque se a gente partir do umbigo, a gente nunca vai conseguir chegar no indivíduo. Nunca. É por isso que os casamentos não dão certo, e é por isso que as relações cliente-empresa também não dão certo, pela mesma razão. Então, eu acredito muito nisso, sabe, da gente escutar o outro. Eu lembro, eu estou há 1 ano e meio nesse ambiente de turismo, né? E eu comecei falando, bom, deixa eu ler o NPS. Levei para casa 3 meses de comentários do NPS. E aí eu via o cliente falando, por favor, arruma um telefone para eu ligar, né? Gente, eu trabalhei em banco, você fala, nossa, mas é tão básico, né? E é muito louco pensar nisso, porque a 123 é uma empresa digital, como muitas, inclusive outras que eu trabalhei, que quase telefônica é coisa de gente jurássica, né? Então, eu era a representante máxima do jurássico dentro da empresa. Porque eu falava, gente, mas o cliente está pedindo, porque em momentos de alta tensão, onde ele precisa resolver uma coisa no check-in, não adianta querer fazer por e-mail ou mandar um não sei o quê. Assim, ele, às vezes, né, dependendo do cliente, quer falar com alguém, ou porque até não entende a regra, alguma coisa assim. Foi uma dificuldade conseguir convencer uma empresa que está tentando falar de inteligência artificial, mas não precisava do básico primeiro. Bom, conclusão, a gente fez o telefone. Eu fico muito feliz que existe lei, né, porque às vezes a gente não faz porque não enxerga as coisas, mas aí vem uma lei e fala, você vai ter que fazer. Eu fico muito feliz com isso, que existe esse tipo de lei. Mas, enfim, chegou um amigo meu chamado Decreto, que me ajudou nesse processo, no final das contas, e aí a gente abriu o canal de voz. O que aconteceu? Reclame Aqui reduziu pela metade. E o NPS aumentou 8 pontos em 1 mês. Então, assim, a gente fica falando de coisas muito, muito extraordinárias, mas, às vezes, o problema está lá no básico. Então, assim, não adianta ficar inventando moda também. Faz o básico direito, muito bem feito, que é muito provável que você vai ter uma base estrutural melhor para fazer o futuro. E eu procuro ter 2 equipes, né? Uma que pensa no futuro e outra que pensa no presente, porque o dia a dia existe, não adianta, e concorrer com o dia a dia é punk. Bom, na minha visão, tá, gente? É isso. Rodrigo, Fala, Celso. Já que é bate-papo... É dinâmico. A vantagem de se ter algum tempo de experiência, né, é que a gente vive algumas coisas ao longo do tempo. Meu primeiro projeto em atendimento, já faz algum tempo, né, enquanto consultor, a gente desenhou um modelo que virou o meu mantra, a minha receitinha de bolo no dia a dia, quando a gente fala na experiência do cliente, na jornada de experiência. Eu vi que tem umas cabecinhas aqui da Claro, todo mundo aqui já sabe de cor, espero, né? Porque, senão... E o que eu falo, né? A experiência do cliente, quando a gente falava em call center lá atrás, né? Eu comecei a trabalhar na época que a Avaya se chamava Lucent ainda, né? Isso tem algum tempo. Então, assim, a gente começava a medir a experiência do cliente por 4 dimensões. A primeira delas era acesso. Era o cliente que conseguia falar com a central de atendimento. Então, para isso, a gente tinha que dimensionar correto, tinha que usar as planilhas de Erlang certinho para poder dimensionar a quantidade de operadores, de troncos de entrada e tudo mais, né? Então, esse era o acesso que eu tinha que garantir para o cliente. A partir do momento que ele conseguiu falar com a central, que ele não precisou ficar em meia hora de fila de espera e por aí vai, ele tinha que falar com o operador e conseguir resolver o que ele queria. Então, se ele queria uma segunda via de fatura, ele tinha que receber uma resposta do operador dizendo que a segunda via de fatura tinha sido enviado para o endereço dele. Na época não tinha e-mail ainda, tá, gente? Assim, tão público quanto hoje. Muito menos o WhatsApp. E aí, ele tinha que sair daquela ligação com a terceira dimensão. A segunda resolução, a terceira era confiabilidade. Ele tinha que sair dali com a certeza de que daqui a 2 ou 3 dias ele ia receber a segunda via da conta na casa dele. E, por fim, a última dimensão que a gente trabalhava era a empatia. Ele foi bem atendido, né, a gente falava o sorriso na voz do call center e tudo mais.
Se ele passasse por essas 4 dimensões de forma positiva, ele tinha uma boa percepção, ele tinha uma percepção de qualidade, né? E aí a gente evolui e vem para os dias de hoje, onde tudo a gente busca ser digital. E o que muda nessa jornada? Nada. Por quê? Se a gente pensar em acessibilidade, é ter canal disponível, né? Ontem, quem é cliente de um grande banco aqui deve ter recebido um WhatsApp dizendo que os canais digitais estavam fora o dia todo, né? Nós, no início do ano passado, por questões de segurança, passamos 23 dias sem conseguir atender um cliente em qualquer um dos canais, né? Então, assim, a acessibilidade hoje é você saber qual é o endereço eletrônico, qual é o app de um determinado canal, é você conhecer os canais e conseguir acessar eles de forma simples e rápida. A resolutividade continua sendo a mesma coisa, é eu conseguir encontrar o que eu quero de forma simples e resolutiva. A confiabilidade também, eu vou receber a minha fatura, talvez não 3 dias, mas talvez 10 segundos depois, no meu WhatsApp. É ter essa confiança de que a informação vai chegar correta, de acordo com o que eu pedi. E mais, sem vazamento de dados hoje em dia, né? A confiança passa por aí. E a empatia continua existindo, é a tal da usabilidade que a gente tanto fala em canais digitais. Então, a experiência do cliente, ela é a mesma, a jornada de experiência é a mesma de 30 anos atrás e hoje. A diferença está na forma, nos canais que ele se utiliza. Mas a preocupação que a gente tem em disponibilizar de forma simples, rápida e fácil os canais, de ter resolutividade, de dar confiança e de ser empático com esse cliente é fundamental. Se a gente consegue cumprir essa jornada, pode ter certeza que a percepção dele e o NPS medido depois Sim. vão ser positivos, né? Não, com certeza, Celso. Assim, você também aqui, junto com a Georgia, que trouxe aqui o calor da loja, né? Você falou também de outras... Vocês dois puxaram o topo da pirâmide da experiência, que é a conexão emocional. E conexão emocional não é falar eu te amo para o cliente, é confiabilidade, respeito, é isso, né? É isso. Você pode falar que você ama o cliente sim, mas você tem que passar esse sentimento para ele, de que você confia em mim, né? Eu vou ter o que eu preciso, né? E o Celso trouxe lá na disponibilidade, que eu falo que está no subsolo da pirâmide, que é disponibilidade de canal, olhar para fornecedor, sua infraestrutura, bug, problema, isso está lá, eu falo que é o porão da pirâmide, está lá embaixo, e a excelência operacional, que é tão importante para a experiência do cliente, né? E que você falou, Jorge, muito bem, né, que tem o decreto ajuda a gente a empurrar algumas coisas, né, que está o mínimo. Só uma dica aqui, pessoal, decreto, lei, é mínimo, tá? Ninguém te impede de fazer mais. E a gente, às vezes, se pauta pelo mínimo. Imagina se o Jeff Bezos fosse seguir lei do saque só. É o básico. É o básico. Posso pegar uma parte e aí, aqui? já que você quiser já emendar um pouquinho dessa rodada agora, que é dos desafios de fazer isso acontecer. Então, já puxa para mim, por favor. Eu vou fazer uma provocação aqui com base no que você falou. Acho que nós, profissionais aqui de atendimento, somos os grandes responsáveis também pela experiência na indústria. Tá? Acho que o Celso puxou aqui Com certeza. o histórico. E nós temos que tomar cuidado com o respeito que nós temos quando nós contratamos parceiros. Então, somos nós, de bancos, de telefonias, de empresas de turismo, que contratamos parceiros com preço baixo, querendo pagar menos, medindo o quanto de eficiência eles têm, e aí a gente destrói a indústria. Sem dúvida. Né? E aí a gente usa a tecnologia, a gente pega um IA, e a gente coloca o IA para tirar a interação. A gente não quer falar com o humano, a gente quer que ele resolva tudo ali. Então, gente, esse é um tema que me emociona, eu fico nervosa quando eu falo disso, porque eu vivo isso na pele, e eu tenho, enfim, pessoas na minha família que empreendem, né? Tenho empreendedores na minha família, meu marido está ali, ele é um empreendedor do mercado, e nós costumamos pegar os fornecedores e levar para o mínimo viável de preço. Sim. E aí o que a gente faz? A gente vê a tecnologia sendo usada contra o cliente,
Então, a gente vê hoje memes de URA, memes de chatbot, já a gente vai ver memes de IA. Por quê? Porque a gente coloca ali para travar o cliente, evitar que ele fale com o ser humano. Isso é um absurdo, gente. Sim. Somos nós que temos que mudar isso, somos nós que temos que querer dar acesso ao cliente. O Celso está aqui falando de acesso, é o básico, né? Sim. Então, assim, no BTG, eu estou tendo a possibilidade de criar centrais sem interação tecnológica. O cliente quer falar com o ser humano, minha equipe está ali, ele vai falar com o ser humano. A gente entrega isso para ele. Você quer resolver seu problema, você não vai passar por bot, por URA, por IA. Já que vocês são contra a tecnologia? Não, pelo contrário. A tecnologia entra nos bastidores, e não para inibir que o cliente tenha acesso a um humano. Porque, no final, o ser humano quer o que todo ser humano quer: empatia, mas ser tratado como ser humano, e resolutividade. Só que, muitas vezes, a máquina está sendo usada só para impedir ele de ter a empatia e a resolutividade. Então, gente, é muita... a gente não pode ser, românticos de vir num painel desse e ficar falando de experiência do cliente sem falar da realidade. Perfeito. A realidade é, nós, profissionais, estragamos o setor quando nós não respeitamos os nossos fornecedores e parceiros, e quando nós usamos a tecnologia para impedir interações humanas. Não, é isso. Não, concordo total, já que você trouxe, assim, no final a gente tem que ter protagonismo, né? Com plateia assina embaixo. Bom, pessoal, acabou o painel depois dessa, não. Mas, enfim, Jaque, assim, você trouxe, inclusive, o que é um desafio, né, para implantar, porque o desafio ele reside também na gente. Né, de a gente ter o protagonismo, a atitude de fazer isso acontecer. E aí, só rapidinho, e não é porque é um banco e banco tem dinheiro não, tá, gente? Eu tenho um desafio de orçamento também. Claro. Como é que a gente faz isso de forma inteligente? Exato. Eu economizo em outro lado. Tá? Exato. Eu falo sempre, um dos meus desafios no dia a dia também, de passar para a Jorge, depois o Celso complementa, que é isso, assim, a questão não é a gente dificultar acesso para reduzir custo. Vamos melhorar a jornada que o cara não tem problema e consegue fazer o que ele quer, tem disponibilidade, resolve, é simples. É aí que reside, né, o ganho. Né? E a gente fala de fornecedor, quando eu tive o privilégio de fazer um curso na Disney há alguns anos, né, o professor falou assim, vocês sabem por que a Starbucks está dentro da Disney? Não é porque é o mais barato, é porque a gente pensa cliente igual. A primeira pergunta que eu aprendi a fazer depois disso em qualquer reunião com o fornecedor é, não, aqui a gente tem solução, tira esse slide, qual é a tua cultura? Põe aí para mim os seus valores, seu princípio. Se não for o mesmo, está fora. Pode ter o preço, pode até ter de graça, mas essa conta vai vir em algum momento. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, sim, com a cadeia toda envolvida, e isso faz parte da gestão da experiência. Né? E tem um desafio cultural que a gente tem que romper, o desafio nosso de tomar a frente disso, né, Jorge? Você quer complementar com suas reflexões de desafios e um pouco do que a Jaque falou? Eu super concordo com a Jaque, super. Eu também acredito que o que eu falei no começo, né, a gente tem que... Ele determina o canal, é o cliente que determina como ele quer se manifestar e se ele quer falar com alguém ou não, se é suficiente aquilo que ele está recebendo ou não. Então, eu acredito muito nessa máxima também. E só complementando, né, acho que a gente tem os desafios. O primeiro desafio é a gente mesmo, né, como profissional. Porque não é fácil, a gente também é cobrado. Todos nós aqui somos cobrados, como a Jaque falou. Quer dizer, não é porque a gente não pode ser romântico e pensar que vamos fazer só o que a filosofia e o nosso bom senso nos permite. Né? Tem uma cobrança, claro, interna, mas me incomoda muito essa questão de entender que tecnologia é redução de custo. Para mim, tecnologia faz sentido desde que seja para melhorar a vida de alguém. Para isso faz sentido. Se não for para isso, então, de partida, já tem alguma questão que precisa ser discutida. Né? E desafios, como a gente comentou, então somos nós, como a gente conduz isso, né? Como a gente demonstra que aquilo está fazendo diferença. E você comentou sobre indicadores. Né? A gente, assim, acho que todo mundo aqui mede CSAT, deve medir, Sim. Enfim, resolutividade, First Call Resolution, NPS, os clássicos. Mas quem aqui utiliza como medição a recompra como CX? Porque, no final das contas, o que a gente quer? Que ele volte. Exato. A gente quer que ele volte a comprar, ou que ele permaneça utilizando o serviço, ou que ele não dê churn. Então, como é que a gente está medindo isso no negócio? Talvez a gente consiga ser mais bem-sucedido à medida em que a gente conseguir demonstrar
que tratar o cliente com respeito, estabelecer confiança, gera negócio. E gera negócio, gera recompra, gera menor churn e tudo mais. Então, aí a nossa capacidade também de sair das nossas aflições humanas e tentar mostrar isso de uma maneira mais tangível e que tenha relação direta com o negócio. Sim. Então, acho que é isso, né? A gente tem... Dá para perceber que nós três aqui somos apaixonados pelo que a gente faz, porque a gente fala com muito amor, né? A gente fala com muita intensidade sobre o que a gente faz. E, no final das contas, também tem que ser gostoso, porque não adianta nada a gente ficar naquela pira, naquele estresse, ter uma equipe, as equipes todas detonadas, porque também volta para o cliente isso. Então, eu acho que por isso o CX é tão interessante, é tão desafiador, porque é tão multifacetado, né? A gente lida com a própria empresa, a gente lida com um monte de áreas. Quando a gente fala de levar para as áreas, todas as áreas, os problemas, a gente está falando com a empresa inteira. CX é a empresa inteira, no final das contas, né? E então, é muito desafio, né? E é o próprio cliente que está lá do outro lado, ávido, né? Quando eu cheguei, é engraçado, acho que é muito comum também o CEO receber no LinkedIn alguma reclamação, né? Todo mundo deve ter isso aqui. Não, isso não acontece também. Não acontece. Não. Você sabe quando o CX é cultura da empresa, quando o CEO passa a resolver o problema e não direciona para o diretor da área. Porque se os CEOs resolvessem os problemas que eles recebem no LinkedIn deles, possivelmente eles vão ter muito mais clareza do que acontece na empresa deles. Mas a maioria só delega para o diretor da área, que delega para o gerente, que provavelmente delega para o analista, que possivelmente foi o mesmo que cometeu o erro. Então, é uma beleza, né? É uma beleza. Então, vamos tratar isso, vamos incentivar os nossos CEOs a não nos passarem problemas, mas resolver os problemas. Não, com certeza, Jorge. Acho que o que você trouxe aí também, um ponto importante também, que eu acho que é um desafio, né, além de você ter reforçado a questão já de tecnologia, depois eu quero já passar para o Celso puxar esse ponto, e fiquem tranquilos com o relógio aqui, a produção, gentilmente me informar que a gente tem aqui uma gordurinha para seguir aqui. Não, só para... que o relógio está aqui, né, gente? A gente está sentado aqui, vocês acham que não tem pressão aqui, tem um termômetro, tem o cronômetro aqui. Mas, enfim, a questão, né, de... Você fala, não, a NPS 7, mas e o impacto no negócio? Né? Isso é fundamental. Então, gente, primeira coisa importante, uma outra coisa importante para a gente ter em mente aqui, CX é um negócio cuja finalidade é impactar o business, tá? É isso. Cliente é meio, não é fim. Vou repetir, cliente é meio, não é fim. Eu não faço para o cliente, eu faço pelo cliente, por meio dele, através dele, e alavancado por ele as melhorias todas, e o que é bem difícil fazer isso, defender isso no dia a dia, né? Então, a gente tem que sim ter o olhar para o negócio, muito importante, conectar. E outra, né, que às vezes eu canso de ouvir, né, não, porque a gente foi lá falar com a área de negócio, eu falei, não, gente, não existe. Outra coisa importante, não existe área que não é de negócio em empresa. Se vocês ainda falam isso no dia a dia, parem de falar isso. Que eu fui falar com o time de negócio, você não faz negócio? O que você está fazendo aqui, então? Que negócio vem da origem, né? Negócio, a palavra é negação ao ócio, para quem não sabe, negócio. Se você não está no negócio, você está no ócio. Né? Então, assim, gente, assim, todos somos áreas de negócio, todos. RH é business, tecnologia é business, CX é business, jurídico é business, finance é business, todo mundo é business, né? E esse é um desafio importante, a gente criar essa cultura, né, de olhar esse impacto no business de maneira super relevante, né? Enfim, só queria trazer esse ponto. E já puxar para o Celso, para ele falar também já aqui sobre, né, a Jorge já deu aqui uma palhinha, né, sobre, né, remetendo ao tema aqui do nosso Smart de hoje de amanhã, que é a tecnologia, o CX, pelo que a gente está conversando aqui, não dá para a gente dissociar, né? Como é que você tem, né, trabalhado isso no dia a dia, né? A Jaque trouxe muito bem, né, que tecnologia não está aqui para cortar custo, né, para dar eficiência. Claro que é importante, né? Mas, Celso, um pouquinho desse pilar tecnologia. Rodrigo, é legal a gente ver essa discussão. A provocação da Jaque aqui foi fantástica, né? Porque, normalmente, a gente traz para o nosso dia a dia a tecnologia como a solução dos nossos problemas. A solução sou eu, né? A tecnologia assume esse papel. Mas, até voltando à receitinha de bolo, né, das 4 dimensões, eu complemento elas com 3 linhas. A primeira delas é a tecnologia. A tecnologia está presente, não tem como, né?
E foi muito legal a releitura até que o Tomás fez, né, daquele tripé famoso da administração: tecnologia, processos e pessoas. Ele traz a tecnologia, Perfeito. a gestão e o comportamento. Hoje, cada vez mais, a gente tem que estar preocupado com isso, né? E a tecnologia, né, falando de OpenAI, né, não é se, é como a gente vai utilizar. Ela está presente, não tem como. Ela vai trazer produtividade, ela vai trazer assertividade, ela vai trazer facilidade para a gente. Só que pensar tecnologia isolado é o risco da gente cair num precipício sem fim. A gente tem que ter junto as outras duas camadas, que são gestão, processos, porque a tecnologia só vai reproduzir aquilo que a gente definir muito bem nos nossos processos. Se a gente definir um processo ruim, uma jornada ruim, a tecnologia vai ser ruim, não vai resolver o problema do cliente, e a gente tem que cuidar das pessoas. Por quê? Mas as pessoas não vão mais fazer as tarefas repetitivas, mas são elas que vão programar o processo que vai orientar a tecnologia. Então, a questão comportamental, o Rodrigo comentou bem, né, da inteligência emocional. Cada vez mais as nossas pessoas têm que estar preocupadas com isso. Como é que eu carrego um processo resolutivo dentro de uma ferramenta interativa, humanizada? Então, não tem como a gente dissociar tecnologia dessas outras duas linhas, que é exatamente o que o Tomás colocou aqui. Como é que eu trago, como é que eu entendo o comportamento das pessoas, transformo isso em processos de gestão por meio da tecnologia. Então, isso é fundamental. E, com tudo isso, tem uma coisa muito legal que a gente acaba se esquecendo. Ser resolutivo é muito mais barato de tudo que a gente gasta hoje em dia. Sem dúvida. Né? Se a gente conseguisse resolver, no primeiro contato, 100% das demandas dos nossos clientes, com certeza a gente gastaria metade do que a gente gasta hoje, ou menos. Então, eu acho que tudo isso tem que estar muito conectado e a gente tem que conseguir mostrar isso para a empresa. Porque, às vezes, vem aquela pressão, não, mas tecnologia é muito cara e não sei o quê. Muito caro é não atender o cliente. Sem dúvida. Né? E é isso que a gente, muitas vezes, não sabe mostrar para a empresa. Não, e assim, a resolutividade, né, que no fim remete a muita base da experiência do cliente, né, foi assim, eu estou na RecHP há 3 anos e pouco, né, assim, acho que o primeiro ano de RecHP foi falar disso. Eu media outras coisas, media NPS, C7, outros indicadores operacionais lá, mas foi falar sobre isso, porque isso, inclusive, foi uma ponte importante para nós, no nosso contexto, a gente conseguir romper os silos e falar com os outros times, porque eu conseguir resolver aquela dor, eu preciso falar com mais gente. Eu preciso orquestrar mais coisas, né? E outra coisa de indicador, né? Resolutividade, a gente trata de uma maneira bem ácida. Em vez de a gente ficar tentando descobrir se a gente resolveu, o nosso indicador de resolutividade, sabe qual é? Pessoal, a gente pergunta para o cliente, resolveu? Mas você consegue saber, né? Hã? Você conseguiria saber, né? Se você usasse a tecnologia e os dados para melhorar a experiência, você saberia, né? Exato. Quer emendar um pouco? Perguntar. Já emenda aí, Jaque, um pouco do seu, como é que você tem, e você fala muito bem, né, que o quanto que você está equilibrando esse lado humano e também a tecnologia como alavanca. E o quanto a gente tem o desafio de mostrar esse valor para a empresa, porque, de fato, todos aqui temos metas, orçamento, então não é fácil, né? Eu acredito muito que a tecnologia ela pode ajudar na personalização. É uma coisa que a gente ainda não falou aqui. Eu falei um pouco do small data, que é um dos princípios que eu acredito muito. E eu acho que, além do que a gente está vendo de jornada, a gente precisa começar a discutir um pouco mais personalização, né? Já se fala, a Gartner falou em hiperpersonalização. Sim, até uma pessoa do meu time. Uma pessoa do meu time mandou isso para mim recentemente. A gente tem estudado muito isso e investido em jornadas cada vez mais personalizadas, né? Então, quando você deixa de homogeneizar o teu cliente, né, tratar tudo ali como um bolo e começa a entender a necessidade de cada um, você começa a entregar uma jornada mais personalizada, né? Sem romantismo, porque isso não é simples de fazer, mas a tecnologia ela tem que apoiar nisso.
Então, é usar dados mais tecnologia para retroalimentar o processo e aí sim você conseguir entregar uma jornada melhor, né, que seja reconhecida. E estar preparado para corrigir rápido os erros, né? Porque todo mundo aqui que trabalha com atendimento tem telhado de vidro. Acho que você falou muito do CEO, né? A gente trabalha, é raro, mas acontece muito, de mandarem e-mails para CEO. É raro, mas acontece. E aí você fala, caramba, né? Eu atendo milhares de interações, eu erro uma vez e está lá me expondo, né? Famoso telhado de vidro, a gente tem que ter essa resiliência. Mas é aí que a gente começa a entender o quanto no nosso setor é importante que a gente conserte rápido, que a gente erre rápido e que a gente arrume rápido. E isso a tecnologia pode ajudar. Então, quando a gente usa a nossa inteligência humana para pegar a tecnologia, mais os dados, e, a partir daí, começa a gerar jornadas mais resolutivas, de fato, a gente consegue mostrar esse valor para a empresa, né? Então, sai do mesmo, gente, vamos sair do mesmo, vamos repensar os clientes, os parceiros, os fornecedores, né, que a gente contrata na jornada de atendimento, vamos tratá-los com respeito e vamos usar a tecnologia, de fato, para melhorar a jornada. E aí tem uma coisa que a gente fala de inteligência artificial, eu discuto muito isso em casa também, que assim, não existe inteligência artificial, ela não é inteligente, ela é programada. Inteligência é só humana. Porque não existe, eu estudo neurociência, acabei de me formar numa pós em neurociência, não existe inteligência sem emoção. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, é um termo técnico, mas que não existe na verdade, porque inteligência só ser humano consegue, porque tem que ser uma combinação de programação mais emoção. Sim. E você só consegue ter inteligência quando você combina as duas coisas, e máquina não tem emoção. Por isso que eu sou entusiasta da raça humana até hoje, tá? A gente falando nisso e não podemos perder essa fé jamais. Excelente ponto aí, Jaque, né? E até estou trazendo esse ponto do CEO, que é a Jorge Souza também. Assim, o 2020, né? O Rodrigo, que é CEO também, chama Rodrigo, não sou eu, é o outro Rodrigo, que é CEO da Recarga Pay e fundador. Ele me ganhou com uma frase, que é assim: eu pretendo investir mais na tua área de experiência do que em marketing. Porque o verdadeiro marketing é a boa experiência. E isso vai gerar crescimento e vai gerar indicação, e é o que a gente vê acontecendo muito. Então, claro, ele tem os desafios de aprendizado dele, etc., tudo mais, mas ele teve esse mindset que me ganhou muito forte em 2020, por isso que eu estou há 3 anos nessa companhia, que eu sou apaixonado. Rodada final, para vocês se fazerem um resumo, também se despedirem aqui do pessoal, vocês devem continuar aqui no evento. Vou começar aqui pela Jorge. Jorge, suas considerações finais e sua mensagem aí de despedida para o público aqui. Bom, só agregando aqui, acho que a gente tem que separar o dia a dia, acho muito importante, se eu tinha que deixar como mensagem, separar o dia a dia do futuro. Essas coisas são muito difíceis de andar juntas na prática. Então, quem está pensando no dia a dia tem que fazer gestão do dia a dia e tem que ter outras pessoas olhando para o que vem depois. Então, acho isso muito relevante, porque a gente é engolido pelo dia. Essa é a verdade. Então, eu vejo assim, tecnologia como uma possibilidade, e acho que até a gente tem que fazer uma diferenciação do que é tecnologia pensando em ferramenta, porque existe uma confusão, acho que hoje em dia também tudo cai na bolsa da tecnologia, né? Tecnologia não é uma bolsa só, então existem as ferramentas tecnológicas e existe o dado, como a Jaque estava comentando, que é a análise quantitativa das coisas, que isso a gente pode sim caminhar e talvez caminhar até mais rápido. E uma coisa que acho fundamental também é, a gente, graças a Deus, a gente está na América Latina, né, gente? Porque o cliente aqui perdoa. Se a gente estivesse na Alemanha, acho que a coisa ia mudar um pouco de figura. Mas aqui, o que eu aprendi, assim, o cliente, ele é tão humano quanto nós. Ele vai entender se alguma coisa der errado, mas com uma condição: se a gente contar primeiro para ele. Porque se ele descobrir por ele mesmo, se alguém que não formos nós contarmos, aí ele não te perdoa. E isso aqui no Brasil ou na Alemanha. Então, acho que a tecnologia, do ponto de vista de ferramentas e de dados, essas duas coisas combinadas, podem fazer com que a gente, se der errado, né, e dá errado em menor ou menor proporção, que a gente se antecipe, que a gente converse com o cliente, que a gente repactue com o cliente, para que ele possa manter a confiança e o laço, o vínculo emocional conosco, né? Então, acho que é por aí. Obrigado, viu, pessoal?
Bom dia a todo mundo. Boa, Georgia. Muito obrigado pela sua presença aqui. E na Alemanha a gente toma de 7-1. É um pouco mais difícil. Jaque, vamos lá, sua mensagem final. Obrigada, pessoal, pela receptividade. Eu vou deixar uma mensagem humana, então, né, para nós, profissionais do setor. Sejamos inconformados com tudo que a gente viver, né, no dia a dia, principalmente no âmbito profissional. Sejamos estudiosos, então, que a gente valorize aí o estudo, o aprendizado constante, ainda mais em eras de tecnologia. E sejamos curiosos, estudiosos, curiosos e, acima de tudo, humanos, né? Tem uma frase que eu gosto muito, já que vocês estão tão poéticos falando frases, né? Você, né? Eu sou demasiadamente humana, né? E que isso não seja esquecido jamais. Então, que a gente passe a usar a nossa inteligência humana para extrair o melhor da tecnologia e, de fato, aplicar isso nas relações, não só pessoais, mas nas relações de cliente e empresa. Eu acho que esse é o próximo passo que a humanidade precisa dar. Usar as suas emoções e as suas habilidades para, aí sim, transformar a tecnologia num grande aliado, porque, de fato, não tem volta. Tá? Mas a gente precisa ter cuidado, porque, senão, é a gente que estraga a tecnologia, como eu já falei aqui. Então, sejamos humanos, demasiadamente humanos, sejamos curiosos e que a gente possa ser apaixonado e inconformado pelo que faz. É isso. Obrigada, viu, gente? Jaque, obrigado. Ou seja, vamos ousar sermos seres humanos, né? Celso, sua despedida, por favor. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui, né, Rodrigo? E ouvindo principalmente a Jaque, agora eu estava lembrando aqui, em algum momento da vida, num desses testes de personalidade que a gente faz, né, uma vez um consultor me falou o seguinte, que uma das características, uma das forças que eu tinha, é que eu ganhava mais força quando eu estava com pessoas, né? E, desde então, eu comecei a me dar conta do porquê eu gosto tanto da área de relacionamento, né? Porque são pessoas. É pessoa para tudo quanto é lado que a gente tem que se preocupar, né? Começa com as nossas equipes, com as pessoas que estão conosco, passa pelos nossos operadores de atendimento, que estão lá no dia a dia, vendedores, técnicos de campo, que estão na linha de frente, falando com os nossos clientes, e a gente tem que estar preocupado com eles. A primeira jornada, eu sempre falo lá dentro da Claro, do cliente, é o nosso cliente interno, né? É aquele cara que está lá na ponta, fazendo o dia a dia da empresa acontecer. E, por fim, o cliente, né? Que, se a gente olhar para o lado, é o nosso amigo, é o nosso familiar, é a pessoa que a gente não conhece, mas a gente se esbarra no dia a dia, em um evento como esse aqui. Enfim, são pessoas. E a gente tem que pensar que a gente não está entregando só um resultado financeiro. A gente está entregando uma experiência para que as pessoas sejam mais felizes, sejam mais produtivas, sejam mais colaborativas dentro daquilo que fazem. Então, a gente tem que pensar que experiência do cliente, antes de mais nada, é a experiência de uma pessoa como eu, que está ali do outro lado. Com certeza. Celso, obrigado pelo seu encerramento. Gente, aqui, o Celso trouxe só para fechar aqui, dar meus 2 centavos, né? O Fernando está quase querendo me matar aqui, mas são os 2 centavos meus aqui finais. Você falou dessa parte da coragem, eu lembrei, né, do Simon Sinek, né, que quem não conhece, conheça, siga, eu sou fã dele. E ele, num conteúdo muito bacana que ele fala sobre a teoria do jogo infinito, né, ele fala da dimensão da coragem, e ele fala exatamente isso, a coragem não vem de dentro de você. A coragem vem de quem está no seu entorno que te encoraja a fazer isso acontecer, né? E realmente isso é fundamental. O que eu vou falar aqui, né, eu já falei para o meu time, né, falo aqui e falarei sempre. Eu sou apaixonado pelo meu time, de verdade, e eu sou fã do meu time. Eu sou fã da minha equipe, de verdade. E eles não têm ideia de quanto eles me encorajam no dia a dia para fazer meu trabalho. Então, deixo aqui minha declaração de amor, já um pouco emocionado pela minha equipe. Obrigado, pessoal.